Boa noite, irmãos, graça e paz. Com muita alegria que estamos aqui, mais uma vez, este culto que nós vamos prestar ao Senhor nesta noite, aliás, que nós já estamos cultuando ao Senhor. Eu queria compartilhar também com os irmãos um tema que está muito em voga no nosso tempo, diante do nosso contexto, que é a obediência. E a Bíblia diz que a excelência da lei do Senhor, ela traz felicidade. E aquele que é obediente, o resultado da obediência é a felicidade mesmo. Isso é comprovado entre nós todos os dias, né? E o salmista, ele primava por obediência e conhecer os caminhos do Senhor e andar por eles. Em certos momentos, o salmista busca entendimento de Deus para que ele fosse obediente, se fosse um conhecedor dos caminhos do Senhor, porque ele sabia que ele, conhecendo o caminho do Senhor, ele ia obedecer a palavra do Senhor, a lei do Senhor, e isso ia resultar para ele em felicidade. No Salmo de número 119, de 1 a 8, eu queria compartilhar com os irmãos apenas a introdução deste Salmo, que ele vai percorrer todos os seus versículos e falando de obediência e o resultado da obediência na vida do ser humano. Ele diz assim: bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Amém? Quando nós olhamos aqui no discorrer desse salmo, o salmista fala de bem-aventurança, né? E lá no Salmo de número 1 também, ele inicia no capítulo 1 dizendo que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? E nela ele possa meditar de dia e de noite, né? Vem a felicidade, né? Vem o resultado no verso 3 do capítulo 1 de Salmos, que fala que será como árvore plantada junto a ribeiros de água, né? A qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Isso é uma característica de um homem feliz, né? É o resultado da sua obediência e da sua leitura que ele faz todos os dias da lei do Senhor, porque nela ele encontra o caminho da retidão. E no caminho da retidão nós recebemos a bênção do Senhor. É no caminho da retidão que nós somos conduzidos cada dia para te adorar em espírito e em verdade, onde nós podemos prestar um louvor, podemos dizer assim, com clareza e com firmeza no nosso coração, porque o nosso Deus é um Deus santo, né? E ele fala aqui no verso 7 do 119, ele fala também que louvar-te-ei com retidão de coração. Irmãos, nós só podemos louvar a Deus com retidão de coração quando nós estamos no caminho da obediência, observando a lei do Senhor. Isso traz para nós refrigério, traz para nós intimidade com Deus. Então o salmista ansiava por isso, porque ele sabia que o recurso para uma verdadeira adoração e o sucesso de um verdadeiro adorador, um adorador feliz, um realizado, que contempla
a formosura de Deus, que contempla a salvação de Deus, que contempla a santidade de Deus e desfruta também da presença dele. Então ele diz que louvar-te-ei com retidão de coração, quando eu tiver aprendido os teus juízos, né, os teus mandamentos, né? Então, como igreja, como povo de Deus, nós precisamos aprender a observar os mandamentos do Senhor. A palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor hoje no nosso coração não está escrito num código de leis, mas está escrito no nosso coração. E quem determina, quem dirige a nossa vida é o Espírito Santo. Só que nós precisamos, como igreja do Senhor, dar vazão ao Espírito de Deus, para que possa nos conduzir. E o salmista estava clamando isso aqui, né? Ele diz assim que bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e buscam de todo o coração. Se eu não buscar ter uma vida reta diante do Senhor, obedecendo os mandamentos do Senhor, obedecendo a palavra, no temor de Deus, com certeza, você que é crente em Jesus Cristo, se você for tentado a fazer alguma coisa errada, que vai contradizer a sua comunhão com Deus, o Espírito Santo vai te falar, ele vai turbar o seu coração, ele vai tentar te ajudar. E muitas vezes nós não deixamos Deus nos ajudar a fugir do erro, a fugir do pecado, a fugir das ganâncias desse mundo, da concupiscência da carne, porque nós concordamos, né? Paulo, quando estava escrevendo aos Romanos, ele fala exatamente isso, né? Que nós não devemos conformar com esse mundo. Nós vivemos num mundo de iniquidades, né? Um mundo de perversão. E nós precisamos buscar a comunhão com Deus todos os dias da nossa vida, para que os nossos dias sejam prolongados e sejam dias com alegria, com satisfação, sem peso de consciência. Sabemos que nós estamos no caminho de Deus, no caminho do Senhor. Pois Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus chamou para Ele toda a responsabilidade, para que nós pudéssemos, a exemplo dele, também ter uma vida reta, uma vida santa, porque Jesus, Ele andou nesse mundo e não pecou. Então nós também podemos andar nesse mundo de iniquidade e também não viver a prática do pecado. Nós podemos também ter uma vida santa, uma vida diferente. O mundo precisa ver a diferença na igreja de hoje, na igreja do passado e na igreja do futuro. Então, nós precisamos purificar o nosso coração. Os jovens hoje têm muita dificuldade nisso, mas os adultos também têm dificuldade em guardar os mandamentos do Senhor, porque são tantas ciladas, tantas tentações, tantas malignidades desse sistema que nós vivemos, que se nós não tivermos cuidado, nós caímos no laço do inimigo, porque ele está querendo nos tragar para que a igreja do Senhor seja manchada, né? Depois ele fala da juventude, né? Vemos a juventude hoje também rodeada de tentação, né? De turbulências, de informações. São tantas as informações que muitas vezes o pecado ele fica cauterizado na mente da juventude, às vezes até de adultos, né? Mas muito mais do jovem, essa definição de pecado, né? Não se importa mais, não, isso não tem problema, isso é comum, né? O outro, todo mundo faz, né? Todo mundo pratica isso, então já ficou comum, né? É como uma invenção. Quem fez o invento, se ele não fizer uma patente muito bem elaborada e o produto dele cair em domínio público, ele perde o direito à patente, né? Muitas vezes o pecado, ele ganha domínio público e passa a ser tudo comum. Às vezes a pessoa não percebe o que a Bíblia diz, né? E acaba praticando coisas horríveis, né? E que nós precisamos colocar no alinhamento de Deus. Aprender a viver na direção de Deus, buscando a Ele direção, buscando conselho aos mais velhos, buscando conselho na liderança da igreja, buscando o conselho do pai e da mãe, principalmente os pais crentes, né? Os filhos que são crentes, tá? E o salmista faz aqui uma pergunta, né?
como purificará o jovem o seu caminho? Né? É uma pergunta pertinente que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Né? Como nós vamos purificar o nosso caminho? É conformando com o mundo? De maneira nenhuma. Porém, o salmista, ele dá uma resposta concreta aqui nesse versículo, ele diz assim: observando conforme a tua palavra. Deus escreveu a Bíblia, escreveu as ordenanças para que nós vivamos por ela, para que nós aprendamos cada dia a obedecer para agradar a Deus. Deus é um Pai amoroso, misericordioso, mas Ele também é um Pai justo, que Ele realiza justiça, né? É um Pai que nos ama, mas por isso mesmo Ele nos corrige. E nós precisamos aprender, para não ser corrigidos com a vara, nós precisamos ser corrigidos com a palavra dEle, que é mais suave, é mais poderosa, porque a palavra dEle nas nossas vidas vai ter o auxílio do Espírito Santo na condução diária do nosso viver. Então nós precisamos viver na dependência do Senhor. Mas como nós vamos purificar o caminho? Isso precisa ser um desejo ardente do coração de cada um. Precisa ser algo que nós queremos muito, que nós queremos também para a nossa vida, né? E que seja algo muito importante essa obediência ao Senhor. Porque Deus, Ele está nos vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, estão sobre todos aqueles que o temem e o adoram. Então, nós não estamos escondidos de Deus, né? A nossa vida é tão clara para Deus como o sol que ilumina o meio-dia. Então, nós precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, né? E o salmista diz aqui no verso 4, ele diz assim: tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Né? Diligentemente. O que é diligentemente? Né? Algo que nós investimos, que nós buscamos de todo o nosso coração, de toda a ciência, de todo o entendimento. Então eu preciso perscrutar a palavra de Deus para conhecer os mandamentos. E o salmista diz isso muito claramente. Às vezes nós achamos que fazemos as coisas sozinho, nós não vamos conseguir nunca. É através da oração, através do quebrantamento diário, que nós vamos conseguir dar uma resposta para essa indagação que o salmista diz: como purificar o nosso coração, né? Certo que Jesus foi o exemplo disso para nós. Jesus viveu santamente aqui nessa terra, foi o único homem que pisou essa terra e não pecou. Por quê? Porque ele diz para nós também, com esse ato, que é possível viver aqui sem pecado. É possível viver aqui como ele viveu. Então, para isso, nós precisamos de buscar diligentemente. Não é assim, apenas aleatoriamente, não. Hoje nós percebemos uma grande parte da juventude, e às vezes até da igreja, que não querem nada com a palavra de Deus. Não quer buscar diligentemente, não quer conhecimento de Deus. Sabe por quê? Porque as suas obras conflitam com a palavra, isso não te agrada, isso não te estimula, porque o seu coração está mais tendencioso a fazer o que você quer. Porque muitas vezes nós somos questionados pela palavra, ela funciona para nós como um espelho. Nós olhamos na Bíblia e ela retrata o nosso pecado, ela retrata as nossas dificuldades, ela retrata a nossa iniquidade que nós precisamos consertar. Então a Bíblia, a palavra do Senhor é muito importante. O salmista no verso 27 do 119, ele diz assim: faze-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Ele é um homem obediente, mas ele queria conhecer muito mais, conhecer profundamente o desejo de Deus para nossas vidas, para que nós vivamos felizes, abençoados, bem-aventurados, porque a observância da lei do Senhor, dos mandamentos, dos preceitos de Deus, da vontade de Deus, o resultado é felicidade. É uma vida feliz, uma vida produtiva, uma vida alegre, como o salmista diz lá no Salmo 1, tá? Que nós seremos como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. O que significa uma árvore plantada junto ao ribeiro de água? Porque não depende, ela independe das estações, tanto chuvosa como da seca, porque ela está perto da fonte, né? Então, quando nós começamos
a observar os mandamentos, nós chegamos na fonte da água viva. E nós matamos a nossa sede. Jesus diz que Ele é a água viva. Ele que mata a sede. Ele falou para a mulher samaritana, se você beber da água que eu der, você nunca mais terá sede. E a mulher samaritana diz, dai-me dessa água, Senhor. Né? Então, nós temos que ter sede da palavra de Deus para não viver conforme o mundo e buscar isso de Deus, a ajuda do Espírito Santo, para você ter entendimento, para você ter discernimento do certo e errado, para você viver na dependência diária de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo. Tenho certeza que Deus vai falar com você, olha, não faça isso, desvia por aqui, não tome essa atitude, porque essa atitude vai te levar à derrota, você não vai ser feliz. Então, nós temos um tesouro, amados, que é a obediência e o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra do Senhor. A intimidade com Deus vai vir através do nosso relacionamento com Ele, através da obediência da palavra. Tem muita gente que diz que tem muita intimidade com Deus, né? Mas não conhece a palavra dele. Com que intimidade é essa? Que Deus é esse? Que você não conhece e você diz que tem intimidade com Ele. Porque muitas vezes nós vemos que essa atitude de muitas pessoas que diz ter muita intimidade com Deus, mas não tem conhecimento dele. E o conhecimento vem através da palavra dele, né? E ele diz outra coisa importante que você precisa sentir, né? A minha alma consome de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Irmãos, a palavra do Senhor traz alegria, traz formosura no nosso coração, no nosso rosto, nos nossos olhos, na nossa maneira de ser, e nós nos tornamos pessoas completas, equilibradas, pessoas que andam em retidão, pessoas respeitadas, pessoas produtivas e abençoadas, né? E ele estava triste porque queria mais conhecimento, né? E nós precisamos também ter esse conhecimento. Ele diz outra coisa, escolhi o caminho da verdade, procura-me seguir os teus juízos, né? Então ele procurou seguir o caminho da verdade. Quando ele diz que, observando conforme a tua palavra, ele deu a receita total, né? E no verso 10, ele diz assim, de todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, a palavra está na sua mão. Ninguém precisa estar te policiando, tomando conta de você, não. Se você realmente é um crente cheio do Espírito Santo, não precisa estar te policiando, né? Você vai resolver toda a sua situação, suas dificuldades diante de Deus, né? Então, o conselho que eu te dou nessa noite, buscar a purificação, buscar a santidade, buscar a ajuda do Espírito Santo, para ele te dar entendimento de certo e errado, porque o mundo está fornecendo para você o material da iniquidade, todo dia, e nós precisamos aprender a desviar dele, não conformar com o mundo, porque a palavra de Deus, ela não anda segundo os ritos do mundo, mas ela anda segundo a vontade de Deus, ela se cumpre porque ela é a palavra de Deus, né? Então, o outro conselho que eu te dou, para você não desviar dos mandamentos, para você ser bem-aventurado, você precisa de ler essa palavra, esconder ela no seu coração, no mais profundo do teu coração, e colocá-la em prática. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo, já concluindo essa palavra, você vai entender mais uma coisa que aqui Jesus fala ali ao apóstolo João, e diz assim, bem-aventurado também. Olha como é a verdade bíblica, que nós não podemos deixar de segui-la, de buscar nas nossas vidas, para que possamos ser diferentes desse mundo. Diz, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, é tempo. Se você não tiver essa palavra no seu coração, se você não conhecer o verdadeiro Deus, não conhecer essa palavra, você vai ser confundido. Então, o crente tem que estar sempre atento, porque o diabo, nosso adversário, está tentando confundir a nossa mente, né? A mente de muitos, né? Por quê?
Ele sabe que os dias dele estão contados. E a única coisa que ele faz é te colocar preguiça, te dar diversão, te dar televisão, te dar muito trabalho, te dar dinheiro, te dar tantas coisas para você não ter tempo para a palavra da sua vida. E você vai ficando confundido. Então, que Deus te abençoe cada irmão nessa noite, né? Porque sabemos que Deus está no comando das nossas vidas, mas a palavra dele é um manual de regra de conduta e fé. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Nós agradecemos porque podemos desfrutar da tua palavra. Sabemos que a tua palavra é a verdade. Sabemos que passará o céu e a terra, mas a tua palavra não passará. Pai, muito obrigado por esse momento que nós podemos, ó Pai, entender esse propósito, saber que a tua palavra nos torna bem-aventurados, ó Pai. Que nada nesse mundo, ó Deus, venha tirar o nosso prazer, a nossa alegria e o tempo que nós precisamos dedicar ao estudo da tua palavra e buscar do Espírito Santo do Senhor a compreensão da tua palavra para nossas vidas nesse tempo. Pai, nos ensina cada dia a andar nos teus caminhos, para que nós possamos, como igreja do Senhor, cada dia parecer mais com Jesus Cristo. Que nós possamos ter o nosso coração quebrantado, o nosso coração misericordioso, ó Deus, para alcançar outras vidas que estão caminhando a passos largos para a eternidade da perdição eterna. Pai, capacita a tua igreja, Senhor, que nós possamos ser um modelo para esse mundo, mas modelo de pessoas que servem ao Senhor, que glorificam o teu nome, pessoas que têm o caráter de Cristo impregnado em todo o seu viver, impregnado na nossa maneira de ser e também na nossa face, as pessoas possam ver Cristo em nós. Pai, muito obrigado, e que a graça do Senhor, do nosso Deus, do Senhor, e o nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo esteja com a tua igreja reunida aqui em toda a face da terra, em o nome de Jesus. Amém. Amém.